Há muitos indicadores científicos que mostram que a Terra e o Sistema Solar estão passando por mudanças que nunca havia se produzido no registro da história humana. Muitos médios e canalizadores dizem que nós entramos no início de uma mudança dimensional que já está trazendo profundos efeitos na vida de todos. Além disso, alguns preveem que na próxima década estaremos em um processo de ascensão para consumar as profecias de Jesus. Os polos magnéticos da Terra agora estão em pleno processo de mudança. Na verdade, desde maio e julho de 2002, as publicações científicas são amplamente conhecidas e aceitas pela primeira vez que estamos em um processo de inversão polar. Nos anos 60, os geólogos estavam certos de que a Terra passava por uma inversão de forma periódica. Eles sabiam, por amostras subterrâneas de gelo e fósseis, bem como pelas partículas magnetizadas que ficavam bloqueadas em certas posições no interior das rochas terrestres. Os geólogos estavam tão seguros desse fenômeno que de fato haviam mapeado os últimos 4,5 milhões de anos. E os registros resultantes sugeriam que a Terra havia passado por 14 dessas inversões de polos. Naquela época, em 1961 e 62, os cientistas pensavam que na última inversão polar havia ocorrido a última glaciação há mais ou menos 10 ou 12 mil anos. E estavam confiantes que iam voltar a ocorrer, mas não antes de vários milênios. Portanto, não havia com que se preocupar. Agora sabemos que atualmente os polos estão se movendo, isso está acontecendo agora mesmo. Não sabemos exatamente o significado disso, porque mesmo que tenha acontecido 14 vezes nos últimos 4,5 milhões de anos, nunca havia acontecido com mais de 6 milhões de pessoas vivendo no planeta. Os cientistas não têm ideia sobre qual será o impacto disso sobre as grades de forças eletrônicas e eletromagnéticas. E mais, não sabe o que isso significa para o sistema imunológico humano. Algumas modalidades de curas alternativas têm demonstrado a ligação entre o sistema imunológico e o magnetismo, e também nossos sistemas imunológicos poderiam muito bem estar sintonizados com os campos magnéticos da Terra. Sabemos que os pássaros e os animais migram seguindo as linhas desses campos magnéticos. Por isso, especula-se que as mudanças que estão ocorrendo nesses campos magnéticos sejam responsáveis pelas mudanças nos padrões migratórios dos pássaros. Também poderia explicar por que as baleias estão encalhando cada vez mais nas praias. As linhas de navegação que sempre guiaram as baleias mudaram e agora elas são conduzidas para a praia. Será que iremos sobreviver a uma inversão polar completa? Existem tradições nativas e antigas tradições bíblicas hebraicas que sugerem ter acontecido uma mudança magnética antes da última era glacial. Isso foi há mais ou menos 10 ou 12 mil anos. Mas essas tradições sugerem que a última mudança pode ter ocorrido bem recentemente. As lendas nativas falam de um dia há 3.600 anos, quando o sol se levantou no oeste, como sempre foi, permaneceu no céu mais que um dia inteiro para se pôr no leste. Mas no dia seguinte, ele nasceu no leste e foi para o oeste. As tradições hebraicas também relatam esse evento, acrescentando que isso ocorreu durante uma grande batalha. Os antigos hebreus tomaram isso como um sinal de que um dos lados recebeu ajuda, porque estava na luz celestial o suficiente para terminar a batalha com vitória. Não podemos verificar isso pelas rochas ou pelos registros fósseis, porque 3.600 anos é um período de tempo muito curto para que tal evento se reflita neles. Tudo que temos são as tradições, as lendas e os mitos preservados em documentos escritos ou orais. No entanto, o que a tradição nos diz é que se algo assim vier a ocorrer, o povo da Terra sobreviveria. Seria um dia realmente estranho, mas se as antigas lendas são verdade, aconteceu e as pessoas aparentemente sobreviveram,
O que não sabemos é se isso afetou suas vidas. Como essa mudança magnética poderia alterar a sua consciência? Especula-se que há uma correlação entre o magnetismo e a consciência. A fim de entender como essa conexão pode funcionar, é útil compará-la com a memória de um computador. Os campos magnéticos da memória se mantêm em seu lugar graças a uma carga elétrica, uma corrente elétrica que está dentro do computador. Quando as baterias do computador chegam ao fim, a carga se esgota e a memória se perde, e nós temos que reinstalar o sistema operativo. Da mesma forma, ambos pesquisadores e descendentes de povos indígenas acreditam que quando a Terra passa pelo que a ciência considera uma inversão magnética, ela passa também por uma mudança e limpeza de sua consciência. Nada poderá sustentar esses padrões magnéticos que foram instalados. Portanto, quando formos despertados por essa mudança, seremos de fato conscientes de nossa verdadeira natureza, de nossa verdadeira essência. E a memória de todos os males, todas as coisas ruins que aconteceram, todo o ressentimento e o ego que tivemos uns contra os outros, como indivíduos ou como nações, deixará de fazer parte de nossa consciência. Muitas tradições preveem, sentem ou especulam que estamos nos aproximando do tempo que eles chamam de a grande limpeza, e que essa limpeza está se produzindo ao nível da memória central consciente. Podemos supor que nossa memória está de algum modo ligada a este campo magnético. Eu acredito que devido aos estranhos relatos dos astronautas que saíram da Terra e viajaram para o espaço durante o programa Apollo, ao deixar a atmosfera da Terra e orbitar o planeta a muitas milhas de sua superfície, os efeitos do magnetismo terrestre sobre eles eram significantes e os astronautas começavam a ter experiências para as quais não estavam preparados, nem haviam sido treinados, experiências completamente inesperadas. Quando eles estavam no espaço e contemplavam a Terra, começavam a ter sentimentos e percepções, sensações que nunca tiveram quando estavam nela. Eles estavam fora da magnosfera, ou seja, a grade de confinamento do planeta. E uma vez fora dela, eles receberam a energia diretamente da fonte. Isso significou algo diferente para cada um deles. Assim também aconteceu com os soldados que estiveram no Vietnã. Eles voltaram de lá completamente mudados. Aquilo mudou a todos. Para uns, a mudança foi tão dolorosa que nunca mais puderam sequer falar sobre isso. Mas para outros, essa mudança foi um catalisador e eles falam de forma frequente nisso, que nunca voltaram a ser os mesmos depois. Quando eles regressaram, alguns não sabiam o que fazer com a experiência que tiveram no espaço sideral. Alguns caíram no álcool e nas drogas, outros canalizaram a mudança que ocorreu neles em projetos muito positivos que reforçaram suas vidas. Um exemplo claro disso foi o Dr. Edgar Mitchell, que fundou a Organização das Ciências Noéticas, em um esforço para corroborar o fenômeno da consciência humana. Outro astronauta empreendeu em busca da Arca de Noé e acabou encontrando-a presa no gelo do Monte Ararat, exatamente onde a Bíblia disse que estaria. É claro que eles passaram por uma catarse quando saíram da influência do campo magnético da Terra. Vemos que algo similar também acontece quando observamos os campos magnéticos da Terra. Sua presença sobre a superfície da Terra não é constante e os mapas de curvas disponíveis do Serviço Geológico mostram intensas variações dos campos magnéticos sobre a superfície da Terra, onde são de uma intensidade muito alta e onde são de uma intensidade muito baixa. Esses campos foram mudando com o tempo, o que pode realmente explicar por que a população humana migrava para lugares como de fato eles faziam, ou como de fato fizeram, foi por seguir essas curvas de nível magnético. O que acontece é que nos lugares do magnetismo muito baixo, onde os campos são quase imperceptíveis, parecem produzir inovações e mudanças tremendas. Onde o magnetismo é tradicionalmente alto, são lugares de estagnação, onde a mudança, apesar de ocorrer, demora muito tempo ou ocorre de forma muito lenta. Se eu chegasse aqui vindo de um mundo
e não soubesse nada sobre as pessoas da Terra e estivesse buscando um lugar onde a oportunidade de mudança fosse máxima, eu buscaria as curvas onde o campo magnético tem um valor zero. Existe uma curva de nível zero que ocorre justamente na metade do Oriente Médio. Na verdade, corre quase diretamente sobre a zona do canal Suez, passando justo sobre Israel, ao longo de toda a costa do Mar Vermelho. Justo nessa zona existe uma curva de nível zero. Isso supõe que a zona é favorável à mudança. Mas, novamente, o caminho para chegar à mudança, seja pacífico e construtivo, ou seja destrutivo e colérico, é determinado pela consciência das pessoas que vivem ali. Portanto, ela não é boa nem má. É simplesmente uma oportunidade para a mudança. Ao mesmo tempo, as curvas de maior nível de magnetismo de todo o planeta estão tradicionalmente sobre as partes antigas da União Soviética, Rússia e Sibéria. Sabemos que nessa parte do mundo está localizado um sistema estacionário e quando vem alguma mudança, essa vem de forma lenta e dolorosa, é de longo prazo e que tem produzido muito sofrimento. Então, as correlações entre a consciência humana, as oportunidades para inovação, para a mudança, para fazer as coisas de uma maneira nova e o magnetismo do nosso mundo são coisas muito interessantes. A Terra tem muitas regiões de alto e baixo potencial de mudança. Qual é a melhor maneira de lidar com as mudanças que estão ocorrendo em nosso mundo? Isso de forma conjunta? A resposta para isso talvez esteja melhor criptografada nas palavras de nossos antecessores. Os antigos essênios, em um texto de mais de 2.500 anos, nos lembram da relação com o mundo que nos rodeia. E eles dizem simplesmente que nosso mundo é nada mais nada menos que um espelho daquilo que nos tornamos. Então, quando olharmos dessa perspectiva, um mundo que parece cruel, estúpido e colérico, que traz sofrimento a nossos irmãos e irmãs de todo o planeta, esse mundo é um espelho daquilo que nos tornamos como indivíduos, famílias, sociedades e nações. Não é bom nem mal, nem certo ou errado. É apenas um reflexo do que somos. A condição do planeta é um mecanismo de feedback, é uma retroalimentação. Então, se queremos ver a mudança em nosso mundo, devemos nos tornar essa mudança em nosso mundo cotidiano. Se queremos paz, tolerância, compreensão, compaixão e perdão, isso em nível global, devemos nos tornar isso na mesa de jantar com nossas famílias, devemos nos tornar isso em nossas escolas, devemos pedir que nos eduquem através da paz, da compaixão e da compreensão. Isso não tem nada que ser enfadonho ou uma coisa chata. Isso pode ser uma coisa excitante até, mas não brutal, estúpido, cruel ou insensível. Em nossas vidas diárias, cada momento, cada dia fazemos a escolha que nega ou afirma a vida em nossos corpos. Porque estamos ligados a essa rede, todas nossas escolhas individuais ficam depositadas nessa resposta coletiva de nosso futuro. Se queremos ver a mudança coletiva, devemos nos tornar essa mudança de forma individual. Muita gente está dizendo que é o momento da mudança global ou ascensão. O que você acha que vai acontecer? Nas tradições maias e egípcias, em algumas tradições cristãs, e inclusive no código bíblico, que é em si mesmo algo muito controverso, se nos concentrarmos em uma data e vivermos nossas vidas nos preparando para uma mudança, para uma data de mudança, nós vamos perder a vida. Do meu ponto de vista, basta que nos limitemos simplesmente a viver o máximo a cada dia, que conciliemos as experiências que nos cruzam cada dia com o nosso caminho, que aproveitemos as oportunidades de honrar a vida, de honrar as muitas relações, sendo honestos, confiáveis, carinhosos e compassivos, vivendo isso a cada dia. E já estamos nos preparando para qualquer coisa que poderia vir. Conheço pessoas que estão vivendo suas vidas, guardando recipientes cheios de água e comida, preparando-se para um dia em que o mundo vai mudar. Eu entendo o que estão expressando, mas vejo também que dedicam muito de suas vidas a se preparar para esse dia
e perdem a beleza e o mistério da vida que desabrocha a cada dia que nasce. Perceber essa beleza e esse mistério é o que nos prepara para os maiores desafios. Então, basicamente, se quisermos aproveitar essa mudança com o melhor resultado possível para nós, a chave está em vivermos cada dia dando de nós o máximo de amor e compaixão. Cada dia nos oferece a oportunidade de sermos tolerantes com os outros sistemas de crenças, de perdoar alguém que tenha nos magoado ou irritado, de alterar nossos julgamentos sobre o que deveria acontecer ou não no nosso mundo. Se podemos conciliar todas essas coisas que passam por nós e em seguida saber que, ao mudar a forma como nos sentimos, podemos mudar a química dos nossos corpos, então estaremos preparados para qualquer transição que a Terra vai passar. Eu não sei se falando assim vai fazer sentido para você. Há algo verdadeiramente importante a dizer. Pela primeira vez em nossa história, o destino de nossa espécie, de toda a nossa espécie, repousa sobre as escolhas de uma só geração. E o que acabamos de fazer é falar do que consiste algumas dessas escolhas.